Passarei a chamar o Dr. João Costa Pinto, candidato ao Conselho Geral, vice-presidente da Fundação Oriente e presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal. Boa noite. Só uma correção. Acabei há pouco tempo as funções de presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal. Aliás, se não tivesse acabado, consideraria uma incompatibilidade séria com a participação que tenho neste processo eleitoral de Montepio. Eu começaria, antes de mais, boa noite. Peço desculpa se ainda não os cumprimentei. Eu, quando pensei o que é que lhes poderia dizer que não tem sido dito sobre o Grupo Montepio, eu dei comigo a pensar que se calhar o melhor era explicar às pessoas o que é que aqui estou. Há muita gente que não me conhece, outros conhecem, mas há muita gente que não me conhece. Eu chego aqui depois de uma vida ligada ao Banco de Portugal, onde eu costumo dizer que fui tudo exceto contínuo e governador. Uma vez comecei como estagiário e fui à administração e à vice-governação do Banco de Portugal, e agora estive cerca de 4 anos como presidente do seu Conselho de Auditoria. Fui ao longo de mais de 20 anos presidente de uma série de bancos e fui durante uma dúzia de anos presidente executivo do Crédito Agrícola, do Grupo Crédito Agrícola. O que, acho eu, me dá um conhecimento sobre 2 tipos de questões que são extremamente importantes para aquilo que temos aqui a discutir. Por um lado, o que é a atividade financeira em geral e os problemas que se põem, porque a atividade do Grupo Montepio tem 2 vertentes. Tem uma vertente muito importante de ligação à dita economia social, sobre que muita gente fala, mas poucos sabem o que é, e tem outra vertente, de certo está ligada à presença de muitas das senhoras e dos senhores, que é a vertente financeira de gestão das poupanças de centenas de milhares de portugueses. Pequenas poupanças. Aliás, para mim, o Grupo Montepio é uma das mais importantes instituições portuguesas. E não é... eu, quando digo isto, sinto profundamente. Há meia dúzia de instituições neste país com uma grande importância, de topo entre elas está o Montepio. E quem gera o Montepio devia gerir tendo uma preocupação central. Eu estou a tratar da vida de mais de 600 mil pessoas que me entregaram as suas poupanças para eu gerir. E daqui vem a minha primeira interrogação e indignação. Há anos. E tenho escrito, e por sítios onde tenho andado tenho chamado a atenção para a responsabilidade da gestão das poupanças de mais de 600 mil pessoas. E já há anos que eu, com perplexidade, verifiquei, constatei, pela janela onde estava, tinha informação privilegiada nos diversos sítios por onde andei, e perguntava como é que é possível que esta gente que está a gerir o Montepio tenha invertido completamente a lógica que levou ao lançamento da Associação e da Caixa Económica. A Caixa Económica foi criada para quê? Como instrumento da Associação Mutualista. Para permitir à Associação Mutualista gerir com o máximo de eficiência e segurança as poupanças de centenas de milhares de associados. Então, como é que é possível que aquela gente que está a gerir o Montepio, materializada sobretudo no seu presidente,
que é o grande responsável, tenha invertido completamente a lógica que está por trás disto e tenha posto o mutualismo ao serviço de um projeto, de um programa pessoal de expansão nacional e internacional da atividade bancária. Como é que é possível? E fê-lo sem um mínimo de precaução quanto aos riscos que estava a correr. Consequências. Perante a cumplicidade para a qual eu não tenho explicação. Cumplicidade por ação ou por omissão de quem tutela a associação, que é o governo, diretamente, chamemos as coisas por... Eu estou à vontade. Eu há cerca de um ano escrevi uma série de artigos, que são públicos, onde aquilo que lhe estou a dizer, chamei a atenção na altura para esta inversão estatutária, que foi, repito, colocar os capitais mutualistas da associação ao serviço de um projeto, de um programa, que mesmo que tenha sido concebido de boa fé, mesmo que era um erro terrível, com riscos terríveis. Compra bancos falidos por preços muito superiores, sem uma sequer, aquilo que quem anda no métier sabe, sem uma due diligence. O que é isso? Sem uma avaliação da situação da banqueta que estava a comprar, mas não se limitou a comprar uma banqueta aqui, foi comprar uma banqueta em Angola. Para além de, como nós sabemos, uma das vertentes, desde sempre importante na Caixa Económica, era a vertente imobiliária. Sempre foi. Mas a vertente imobiliária para quê? Para ir ao encontro, sobretudo, da satisfação das necessidades dos associados. Queriam comprar habitação e, portanto, era financiar a construção da habitação para pôr à venda e na área residencial e conceder financiamentos. Não, meteu-se em especulação imobiliária de terrenos, fez aquilo que levou a banca portuguesa à perda de milhões e de milhões e milhões de euros. Mas aquilo que a mim sempre... Eu sou associado do Montepio desde 74. Quando entrei para o Banco de Portugal, era-se obrigado a ser associado do Montepio. Eu sou desde essa altura... Nós até dizíamos a brincar, porque havia uma lutuosa, ou como é que era, como participava nos funerais, nós até dizíamos a brincar que a administração do Banco de Portugal queria ter a certeza que havia quem nos enterrasse. Mas sou associado desde essa altura. E, de facto, aquilo que me deixava perplexo era como é que era possível acontecer isto tudo sem que houvesse uma intervenção de quem? De direito. Depois, o conjunto de associados do Montepio, tal como eu os vejo, é gente muito especial. Pertence, por via de regra, às classes médias urbanas, que é onde o Montepio tem um peso muitíssimo grande, aliás, em contraposição com o crédito agrícola, onde eu fui presidente executivo durante uma dúzia de anos, e é sobretudo nas áreas mais rurais, e é gente que o Montepio é o Montepio. E se o Montepio tem a confiança das autoridades, porque é que havemos de duvidar que está a ser gerido com as cautelas com que deve ser gerido? Isto é que eu, pessoalmente, como associado, não perdoo às autoridades que têm obrigação de zelar por uma instituição como o Montepio.
A razão que me leva, portanto, a decidir dar o meu apoio à iniciativa de associados que decidiram que já bastava esta preocupação que eu tenho sobre a situação a que chegou o Monte Pio, em que se verificou a destruição de capital, mas dois tipos de capital. A Associação Mutualista, a nossa Associação Mutualista, era de uma solidez extraordinária, do ponto de vista financeiro. Se não fosse, não tinha conseguido aportar à Caixa Económica Monte Pio a centenas de milhões de reforço de capital que foram necessários para cobrir as aventuras de quem estava a gerir o Monte Pio, a Caixa Económica e a Associação Mutualista. Mas eu não queria terminar as minhas palavras sem deixar uma mensagem para o futuro. Porque se eu me limitasse a fazer a análise negativa que faço do que tem perigosa, extraordinariamente perigosa, do que tem sido a aventura de gente que, e isso é outra coisa que me deixa perplexo, como é que é possível que o Presidente e o pequeno grupo que tem à volta dele não seja capaz de reconhecer nem um momento, nem uma vez, os erros. Eu até admito que pudessem ter sido decisões de boa fé, pelo melhor, mas não reconhecer os erros gravíssimos que levaram à situação atual é que ultrapassa o meu entendimento. Eu queria terminar com duas referências. A primeira é a ligação Associação Mutualista Caixa Económica. Já foi referido, aliás, por quem me antecedeu. Esta ligação é absolutamente crucial, é decisiva. É preciso repor a matriz inicial com que a Caixa Económica foi criada, ou seja, colocá-la ao serviço dos associados, da proteção das suas poupanças. Aí, este momento é um momento particularmente importante, porque é um momento em que toda a atividade bancária está a mudar. É um momento em que estamos a perder, o país está a perder o controle das alavancas do mercado financeiro e do mercado bancário para capital exterior, nomeadamente espanhol, e o Monte Pio, ao lado da Caixa Económica e também, mas mais pequeno, o crédito agrícola, são das poucas alavancas que podem continuar nas nossas mãos. Mas é preciso inverter este ciclo de perda de valor que se tem verificado. E é extraordinário porque, com certeza que leem as notícias que aparecem sobre Monte Pio e, pelo menos, agora felizmente isso baixou um bocadinho, mas durante muito tempo só se via os jornalistas escrever sobre a necessidade de separar a Caixa Económica da Associação Mutualista, falando-se até em mudanças de nome, era preciso cortar entre uma coisa... Não sabem o que estavam a dizer. Inclusivamente, algumas autoridades, elas próprias chegaram a defender isso. Ora, reparem no seguinte, onde é que foi destruído o capital financeiro mutualista? Foi na Caixa Económica. Aonde é que tem que ser recuperado o capital financeiro mutualista? É na Caixa Económica. Tem que ser da articulação entre os dois. E há de facto uma oportunidade para recentrar, para reorientar toda a atividade do Grupo Monte Pio, dando-lhe verdadeiramente tal componente de apoio à economia social. Que existe essa possibilidade e é crucial. Porque o Monte Pio é um grupo que, tendo hoje uma dimensão grande, em termos relativos é pequeno, é um grupo médio.
E os grupos médios, na atividade financeira, não vão ter a vida facilitada. Porque o movimento, a tendência que está a verificar na atividade financeira é de concentração, grandes massas de balanços, e o Montepio tem que preservar o seu nicho. E a primeira coisa para preservar o seu nicho, o que é que tem que fazer? É repor a sua imagem, a sua reputação, consolidá-la, estabilizar a situação financeira, dar-lhe credibilidade. Isto é possível com quem geriu na última década do Montepio e que levou à situação atual. É possível. Os associados é que têm a palavra. Muito obrigado.